Entrei aqui agora. Boa noite. Dá uma olhada se está aparecendo no seu, Bianca, da minha esposa aqui, Karina, ela não tá visualizando. Ah, agora apareceu no dela. Apareceu. Ó, já tá subindo uns coraçõezinhos aqui, que é isso aí, hein, gente? Tá, tá gravando já, né? Boa noite a todos que estão entrando aí. Vou ver se eu consigo conectar a doutora Juliane aqui, que vai mediar, né? Vamos ver aqui. Opa, chegou. Boa noite, tudo Boa bem? Tá me noite. ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, e você, tá me ouvindo? Perfeito. Vamos dar um tempinho só para o pessoal acabar de chegar e aí a gente já começa, né? Combinado, combinado. Tô aqui paradinho, esperando. O pessoal tá entrando, já já a gente começa, mais uns minutinhos e a gente começa. Tá bom. Bom, acho que vamos começar então. Então, pessoal, boa noite. Eu sou Juliane Urati, médica cardiologista e ecocardiografista da Clínica Bozelli, tá? E tô aqui hoje em nome do Centro de Estudo, né, junto com meu amigo Gustavo Passerotti, para a gente falar um pouco sobre a anosmia. Queria então, Gustavo, primeiro agradecer a sua presença, tá aqui com a gente, e queria que você se apresentasse então para o pessoal. Teve até uma pessoa já perguntando aí sobre a sua formação, né? Conta então para a gente antes da gente começar. Boa noite, Juliane. Obrigado, primeiramente, ao Centro de Estudos Bozelli, né? Eu sou otorrinolaringologista, né? Eu sou formado pela Faculdade de Medicina da USP e depois eu fiz minha residência e meu fellowship também na USP. Me formei em 2001
e agora estou aqui em Sorocaba, né, desenvolvendo o trabalho na Clínica Bozelli. Então, eu queria muito agradecer também a você, Juliana, que vai mediar essa conversa. Legal, muito bem. Bom, então, assim, para começar sobre. Antes de eu começar as perguntas, define para o pessoal, às vezes pode ter alguém que não sabe o que é o termo anosmia, né? Então, define então para a gente e aí eu já sigo com as perguntas, então. Legal. Então vamos lá. Os distúrbios de olfato, né, agora muito em evidência, né, agora nessa fase de Covid, ficou muito em evidência, né? Antes a gente não conversava muito sobre esse assunto, né? Mas são termos já existentes no dialeto médico há muito tempo. Então, anosmia é a perda total do olfato. Hiposmia é a perda parcial do olfato. E também tem outras alterações, outros distúrbios do olfato, que eu vou aproveitar já a sua pergunta para citar. A primeira delas é a fantosmia. São pessoas que acabam sentindo odores que não existem. Então, por exemplo, a pessoa está sentindo o cheiro de fumaça quando não tem nenhuma fumaça por perto, né? E outro termo também que muitas pessoas, inclusive nessa fase de Covid, sentem, a parosmia. Elas sentem cheiros diferentes daquilo que são dos cheiros reais, dos odores reais. Então, por exemplo, ela está apreciando uma xícara de café e o café está com um cheiro muito diferente de fumaça, alguma coisa do tipo, né? Então, essa é a parosmia, é a degeneração do olfato, né? Da sensação de um odor diferente. E um outro termo que a gente usa bastante é a cacosmia, que também a gente vê bastante presente aí nas pessoas com alteração de olfato, principalmente pela Covid, que é a sensação de cheiros ruins, podres, pútridos, né? Então a pessoa está lá, de novo, comendo um churrasco e o churrasco está com uma sensação, o cheiro do churrasco é de um cheiro de podre. Então também é muito comum nessa fase agora as pessoas relatarem a cacosmia. Então, a gente tem falado tanto, né? Ultimamente a gente tem falado tanto dessa perda de olfato, né? Tem tantas pessoas aí apresentando, né? Nunca se falou tanto da perda de olfato. Me fala uma coisa, é só relacionada aos pacientes com Covid? Como que é? Então, não. A perda de olfato tem vários motivos, né? Muitos motivos, desde alterações de rinite e sinusite, né? Alterações de polipose nasal, que o pessoal, muita gente chama de carne esponjosa, né? E eu vou explicar por que essas situações provocam a alteração do olfato, né? Mas também outras possibilidades, como, por exemplo, traumas crânioencefálicos, né? Então, assim, não é a única causa a Covid, mas, de fato, a gente percebeu no nosso consultório, no nosso dia a dia, um acréscimo, uma demanda muito maior de pacientes com queixa de distúrbio de olfato após a infecção com Covid. Então, assim, outros vírus, como os rinovírus, também já em muito menor escala, né, já produziam também esses sintomas de olfato. É que a Covid, a gente percebe agora que aumentou muito, intensificou muito a quantidade de pessoas relatando. Então, assim, só para você ter uma ideia, as infecções virais que provocavam alterações de olfato, antes era menos de 1%, vamos dizer assim, que podiam produzir anosmia. Né? Já os pacientes de Covid, mais de 80%, muitas vezes, alguns estudos, né, mostram que mais de 80% dos pacientes que tiveram infecção por Covid, óbvio, aí tem vários graus de infecção, seja leve, primeiro, seja assintomática, seja leve, seja grave, eles podem ter algum grau de comprometimento do olfato, né? Então, só que muitos deles não percebem, né? Mas esse dado aí é impressionante, né? 80% das pessoas com Covid
tem alterações do olfato, essas que eu falei, anosmia, que é total, hiposmia, que é parcial, fantosmia, parosmia, né, ou a cacosmia, que é o cheiro pútrido, né. Certo. O que é bom é que, assim, Juliane, mesmo na Covid, né, a maioria das pessoas vai recuperar o olfato, porque a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Foi até Então, uma aqui, pergunta de uma pessoa participando, né? Qual o tempo médio, né, da perda do olfato na situação do Covid? Legal você comentar agora, então. é isso mesmo. Então, assim, é isso que eu ia falar, inclusive, aí, que bom que perguntaram. É que, assim, a maioria dos casos de perda de olfato pós-Covid volta em poucas semanas. A maioria, até 3 semanas, retorna o olfato. Eu diria assim, eu vou dividir em 50% das pessoas voltam o olfato em até 3 semanas. Depois disso, a chance de retornar ainda não é baixa, mas como a gente nunca vai saber se a pessoa vai ser do grupo que vai voltar ou se vai demorar mais ou menos, o que a gente recomenda, e é a primeira agora grande dica aqui da live, é procurar o otorrino, né? Porque o tratamento precoce faz muita diferença, né? Então a gente sabe, sim, para aqueles casos que eventualmente cursariam com perdas de olfato a longo prazo, o tratamento precoce ajuda a previar a recuperação desse olfato, né? Já que você falou em tratamento, né? Então, até uma das perguntas que a gente ia fazer é, uma vez então que o paciente está com anosmia, né? O que pode ser feito para ele tentar reverter, né? O que dá para ele fazer em casa, ou já vai direto para o otorrino? O que ele pode fazer? Eu acho assim, diante da possibilidade que eu citei no começo da live, de que existem outras causas para perda de olfato, é sempre interessante buscar a ajuda de um otorrino, que vai estar treinado, é o especialista treinado para destrinchar e descartar outras possibilidades. Lógico, como eu falei, nessa fase, a pessoa que está com uma perda de olfato, a chance de ser Covid é muito alta, muito alta. Até a gente sabe, por exemplo, que a perda de olfato decorrente da Covid geralmente é súbita. E das outras etiologias, seja tumoral, seja rinite ou sinusite ou polipose nasocinusal, a gente sabe que a chance de ser súbita é menor. E na COVID, a chance da anosmia ser súbita é maior. Então, já é um grande indício de falar, poxa, essa anosmia minha que foi súbita, e muitas vezes isso é importante, é o único sintoma, então a pessoa está bem, de repente, né, vem como único sintoma a anosmia. Então, ela já vai ligar o alerta que provavelmente é a Covid. Porém, como eu falei, existem casos até sérios, né, de tumores da região, e a gente não pode descartar, os tumores continuam existindo, apesar de raros, né, os tumores, a polipose, a rinite, a sinusite, outras infecções virais, continuam acontecendo, né, então o otorrino vai poder analisar melhor se o fato da anosmia é pela Covid ou não. Lógico, numa situação dessa, o teste de Covid sempre vai ajudar. Então, mas mesmo que o paciente não tenha um teste positivo ou não tenha feito um teste e tenha tido uma perda súbita de olfato, a gente vai falar, puxa, a chance é 95%, é isso que os trabalhos falam, né? As pessoas que têm uma perda súbita de olfato nessa fase da pandemia, a chance é de 95% de que elas sejam causadas pela Covid mesmo, né? Uhum. Certo. E tem alguma relação, assim, com gravidade? O paciente que perdeu o olfato, ele tem uma chance de desenvolver pior o Covid? Olha só, o que os trabalhos e os estudos mostram é que geralmente as pessoas que espontaneamente relatam a anosmia ou hiposmia são os casos mais leves, né? Mas isso aí provavelmente tem motivo, né? Não
que os casos graves não tenham anosmia ou hiposmia ou cacosmia, etc. É porque, óbvio, os casos graves, eles estão... os pacientes, eles estão preocupados com outras coisas, né? Estão preocupados em respirar, na grande maioria das vezes. Então, os distúrbios de olfato, isso é uma coisa que eu queria entrar depois com você, Juliane. O distúrbio de olfato é qualidade de vida, mas muitos dos pacientes graves, eles estão lutando pela vida. Então, lógico, depois que eles superarem a questão do risco de vida, o risco de morte, né? Aí sim eles vão, poxa vida, o olfato continua ruim. Mas quando eles estão graves ali, às vezes até muitas vezes entubados ou, né, indo para o pronto-socorro por conta de falta de ar, eles não relatam ativamente muitas vezes a perda de olfato, né? Então, o que a gente sabe que, de fato, os estudos mostram que tem mais relatos em casos leves, porém tem esse viés aí, essa possibilidade de que as pessoas graves não relatem por esses motivos que eu citei. E outra, as pessoas graves, geralmente, a gente sabe que a população de risco aí são as que têm comorbidades e são os idosos também, né? Então, muitas vezes os idosos, eles acabam não relatando também, né? Então, eles têm espontaneamente eles relatam menos. Então, tem essa variável também de confusão. E no caso, a questão do paladar vale a mesma coisa. Então, não tem uma relação de gravidade com quem perde o paladar. Não tem relação com gravidade. O que, assim, o interessante sempre nessa história do paladar, que a gente chama de ageusia, né, que é a perda total do paladar, ou digeusia, às vezes é um distúrbio do paladar, é assim, uma coisa muito interessante, até a título de curiosidade aí para todo mundo aí, é que o paladar, na verdade, a gente tem capacidade na língua de detectar quatro sabores, né? Então é o doce, o salgado, o azedo e o amargo. E o olfato, olha que interessante, a gente tem capacidade de discriminar mais de 3 trilhões de odores. É impressionante, é algo impressionante mesmo. Inclusive, isso foi título de um prêmio Nobel em 2004. O médico, o cientista que conseguiu detectar, que conseguiu descobrir essa diversidade aí. O olfato, na verdade, até é legal a gente já aproveitar, e a gente vai voltar nessa questão aí que você falou do paladar. O olfato, como é que funciona o olfato? E aí eu entro na primeira pergunta lá, que eu deixei o gancho também. O olfato, o fluxo de ar entra pelas fossas nasais, e aqui na região entre a transição do nariz com o cérebro, que a gente chama de teto nasal, ou assoalho do cérebro aqui, tem o que a gente chama de epitélio olfatório, bem aqui nessa região, lógico, indo para dentro, né? Esse epitélio olfatório tem um nervo, que é o primeiro par craniano, né? Que é um nervo que ele fura um ossículo muito, uma camada óssea bem delgada, e ele penetra como se fosse uma raiz, né? Indo em direção ao nariz. Então, essas inervações das células olfatórias são sensores que vão detectar os diferentes odores, né? Então, tudo que impede que o fluxo de ar chegue nessa região, e aí entra aquelas coisas que eu falei, que o otorrino vai poder dizer para os pacientes, polipose nasal que entupa o nariz, uma rinite ou sinusite que provoca um processo inflamatório, também obstrução nasal, vão impedir que o fluxo de ar chegue nessa... Outra coisa, tumores, sejam tumores nasais, sejam tumores cranianos, podem afetar essa região ou até o nervo olfatório propriamente dito. Então, e como você falou, o COVID seria mais súbito e essas outras doenças seria mais gradual? Dá para diferenciar assim, né? Podemos falar isso aí. Isso é uma coisa que a gente percebeu sim, né? Então, é isso. Então, aí você, voltando à sua pergunta aí do paladar.
Então, as pessoas muitas vezes relatam a alteração do paladar, é porque a sensação, o olfato é muito importante para a sensação do gosto, né? Você vê, como eu falei, a gente consegue detectar mais de 3 trilhões de odores diferentes pelo olfato. Simplesmente 4 sabores. Então, quando a gente fala, nossa, tá gostoso, na verdade a gente quer... A sensação não é só do paladar propriamente dito, mas é do olfato. Aliás, a maior parte da sensação é pelo olfato. Então, a pessoa fala, puxa, perdi meu paladar. Muitas vezes é porque ela perdeu o O olfato. olfato Lógico, fica ruim. pode acometer também os nervos do paladar, que tem a língua tem os nervos também que detectam, são as papilas gustativas, né? Como eu falei, detecta esses 4 sabores, esses 4 sabores diferentes, né? Podem ser acometidos? Podem, mas geralmente a principal causa é a alteração do olfato que vai atrapalhar o paladar, o gosto, na verdade. A gente está falando tanto da questão do olfato agora, e tem algum exame que o paciente consegue fazer para avaliar essa questão do olfato? Sim, sim, isso é bem legal. Assim como a gente na área de otorrino, a gente mede a audição com a audiometria, a oftalmo mede a visão com a refração, para usar óculos, etc. A olfação tem o teste, o exame que chama-se olfatometria. A gente não costuma ouvir muito, né? Agora a gente tem ouvido um pouquinho mais, né? Os pacientes têm perguntado bem mais. E é importante a gente mensurar, primeiro, o grau de perda, né? O teste a olfatometria tem 2 partes, na verdade. A pesquisa do limiar de olfato, quanto que o paciente perdeu, e a segunda parte é a detecção de odores, ou seja, uma parte mais qualitativa, né? Então, tem a parte quantitativa e a parte qualitativa. Você somando isso, a gente gera um score, né? Para mensurar o quanto que o paciente perdeu. E aí a gente vai detectar aqueles casos que o paciente nitidamente, puxa, eu estou com anosmia. Aí você vai ver, você vai conseguir detectar que ele realmente está com anosmia, você consegue comprovar e você vai depois fazendo testes olfatométricos seriados, depois de 7 dias, depois de 30 dias, depois de 60 dias, depois de 90 dias, para verificar a melhora. Por isso que eu digo, importante procurar o otorrino, para o otorrino fazer, ele pode fazer esse teste, e a gente tem esse teste na Clínica Bozelli. Aliás, já entrando nessa questão dos testes, existem 3 testes mais conhecidos, né? Dois americanos e um europeu. Um europeu é um alemão, né? Um teste alemão, que é o Sniffing Sticks, e os 2 americanos são da Universidade da Pensilvânia e o de Connecticut, também nos Estados Unidos. Então, o que a gente usa na Clínica Bozelli, o que a gente faz na Clínica Bozelli, esse que eu falei que tem 2 partes, que é o limiar olfatório e depois o teste qualitativo dos odores, é o de Connecticut que a gente faz, né? Então, é um teste muito bacana, fácil de executar. Então, o médico, a enfermagem, a gente aplica no paciente e a gente pode aplicar várias vezes para mensurar. Então, ou seja, todo mundo que tem essa perda de olfato, recomendo que faça o acompanhamento até para a gente mensurar. E esse teste ele vai até diferenciar, nos guiar, agente médico, agente otorrino, vai ser guiado por esses testes, porque dependendo da resposta do teste, da melhora ou não do paciente, a gente vai lançar mão de armas terapêuticas diferentes, remédios diferentes, né? Então, mais um motivo da importância de se fazer esse teste aí que a gente tem feito bastante. Lembrando, né, do pós-Covid, né, quem teve essa perda de olfato, paladar, fazer essa avaliação com o otorrino, também vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, né, a gente não pode esquecer de fazer avaliação cardiológica, então a gente, todo paciente pós-Covid, principalmente acima de 35 anos, que pratica alguma atividade física, é importante fazer essa avaliação.
Gustavo, e fala para mim. Isso é legal, viu, Juliane? Depois, isso aí é uma coisa muito interessante. Hoje em dia, a parte da atividade física, cada vez, graças a Deus, está sendo cada vez mais praticada pelas pessoas, né? E até, de repente, a gente pode fazer uma live com você sobre isso, né? Vamos Porque sim, uma dúvida aqui pode recorrente, assim, marcar. é saber quando que, de fato, o paciente vale a pena fazer essa avaliação cardiológica para retomar os exercícios, né? Sim, Será que só nos casos graves ou não? Será que os casos leves também merecem essa atenção, sim, né? legal, É super bem legal isso importante. aí também. Porque o E, que a gente está falando? Está falando de sequela, né, Juliane? A gente está falando de sequela. Assim como o olfato é uma possível sequela da infecção pelo SARS-CoV-2, né? Porque Covid é o nome da doença, o nome da infecção, né? SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Então, assim como o olfato pode ser uma sequela, existem outras sequelas, né? As pulmonares, que todo mundo já sabe que são as mais frequentes, mas existem as sim, cardíacas, as vasculares, as tromboses, né? sim, As neurológicas, as psíquicas, né? Tem também, a gente não sabe, a gente não ouve muito, mas as depressões, as ansiedades está sendo pós-Covid. muito comum, muito transtorno de ansiedade, paciente com estresse pós-traumático, né? A gente tem visto muito, porque muitos sintomas, às vezes, acaba assemelhando com alguma condição cardiológica, o paciente procura a gente no consultório e às vezes você vai ver só um distúrbio de ansiedade que está dando palpitação, dor no peito, né? Então, Sem essas dúvida. sequelas aí pós-Covid têm aparecido bastante, né? E essas sequelas psiquiátricas, que eu vou chamar, vamos dizer, de depressão e ansiedade, não só por toda a pandemia, né, por toda a circunstância, mas muitas vezes é orgânica também, né? Então, Sim. encefalites, né, que podem ser relacionados com essa questão psíquica, né, as sequelas motoras. Então, assim, é uma doença multifacetada mesmo, né, é uma doença mirabolante aí. Então eu vinha falando, então as sequelas são múltiplas, né? Então e assim, dentro da minha área, que é a distúrbio de olfato e do paladar, lógico, a gente não é uma ameaça à vida, mas atrapalha muito a qualidade de vida das pessoas. E às vezes até isso é um recado para os médicos, clínicos gerais, todos os médicos em geral. Às vezes a gente acaba não valorizando a queixa porque, puxa, você já passou pelo pior, você já está vivo, você sobreviveu, seu pulmão já está melhorando, né? Então, deixa o olfato para lá que você está no lucro. Então, e a gente, quem perde o olfato sabe o quanto Quanto isso interfere, né, na qualidade é de vida, né? importante. Muito, 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 muito. Até a ponto de, às vezes, gerar uma depressão secundária ou Sim, alguma coisa também decorrente de, poxa vida, eu gostava tanto de apreciar um café, eu gostava tanto de fazer tal coisa, um churrasquinho, e agora, cadê meu prazer? Era no olfato que estava. Então, os médicos saberem que tem o que fazer, né? E, de novo, a grande dica é a precocidade em procurar o otorrino, porque, como eu te falei, nunca a gente sabe se vai demorar muito ou pouco para recuperar. A maioria recupera rápido, mas nunca se sabe, né? e conta pra gente aí, já que você falou que tem tratamento, o que que a gente pode fazer então, paciente que começou com essa perda de olfato, o que que ele pode... tem até uma pergunta de uma pessoa, né? Como seria essa reabilitação do olfato e do paladar? Tá, então vamos lá. O mais importante, talvez, aí, tem um tratamento medicamentoso, que tem um arsenal de medicamentos que podem ajudar, e o seu otorrino vai saber conduzir isso aí, né? Tem várias, vamos dizer, ômega 3, o ácido lipoico, tem várias medicações que podem ajudar, os corticoides, né, que o otorrino usa bastante, aí lógico, tem que saber direitinho quando, o momento certo de usar cada modalidade terapêutica e, de novo, que vai nos ajudar, nós otorrinos, a saber o tempo também, são esses testes que a gente citou de olfatometria. Então, assim, arsenal terapêutico existe, né?
Mesmo porque os estudos medicamentosos para a anosmia, antes do Covid a gente já tinha medicamentos que atuavam sobre perdas olfatórias desde pós-tumorais, pós-ressecções tumorais, pós-infecções de vias aéreas por outros tipos de vírus. Então a gente já tinha análises antes de 2019, antes da pandemia começar, né? E o importante, assim, é o treinamento olfatório. Então, eu vou dividir o tratamento em três, vamos dizer. Primeiro, o treinamento olfatório. Segundo, o medicamentoso. E o terceiro, não menos importante, as orientações ao paciente, né? Dentro do tratamento que eu disse aí, que é o treinamento olfatório, o que é o treinamento olfatório? O treinamento olfatório nada mais é do que uma fisioterapia por olfato, né? Então, todo nervo, assim como pós-AVC, que você tem, vamos supor que você tem um AVC, ficou com uma sequela motora na perna. O que você tem que fazer? Ativar a musculatura que se atrofiou decorrente do AVC, por exemplo. Então, você tem que ativar toda a musculatura de volta para ganhar movimento, para a musculatura ganhar tônus de novo. Então, todos os nervos funcionam assim, aquela história do uso e desuso, né? Tudo atrofia no nosso corpo se você não usa. Então, aparelho auditivo, por exemplo, você tem que, quando você tem uma perda auditiva, tem que estimular a audição para que a perda auditiva não progrida. No caso do olfato, é a mesma coisa. Se você não estimular o olfato, a chance de você recuperá-lo vai ser menor e talvez mais tardia, se você recuperar, né? Então, o treinamento como é que é? Consiste em você inalar diferentes tipos de odores, e aí eu digo que, como eu falei, tem 3 trilhões diferentes de odores, né? Nem sei se o mundo tem mais do que isso, deve ter, né? Mas, então a gente separa grandes grupos, né, de odores, de substâncias odoríferas. Então, por exemplo, o eucalipto, o cravo, a rosa, o limão, são 4 tipos diferentes de odores que ativam diferentes áreas, diferentes neurônios, diferentes sensorzinhos lá que eu citei. Então, a gente vai estimulando. Não adianta também colocar 20 odores de uma vez. Então, começa com os estudos, né, bem consolidados, bem feitinhos, falam desses 4 que eu citei. O eucalipto, que é um odor resinoso, que a gente classifica como resinoso. O cravo, que é um odor classificado como de especiaria. A rosa, que são os florais. O limão são os cítricos. Então, a gente se atém inicialmente a 4 e faz o treinamento. Então, o que a pessoa vai inalar? Ah, mas não estou sentindo nada. Então, como é que a gente sempre... Oi? É para ficar insistindo ali. Quanto tempo, assim, para fazer esse treinamento com cada substância? São 15 segundos, mais ou menos, 10 a 15 segundos, né? Intervalados entre uma substância e outra por uns 15 segundos também, para deixar aquele odor desaparecer, né? Para limpar, vamos dizer, os sensores, né? Depois você vai para o outro odor. Então, 2 vezes por dia. Né? De novo, você pode fazer com coisas caseiras, mas a gente sabe também que os odores padronizados, né? Então, como eu falei, existem kits padronizados, com concentrações padronizadas, o que é importante porque são essas concentrações padronizadas que a gente estudou e de que sabe que faz efeito terapêutico nesse treinamento olfatório. E quantas vezes por dia? 2 vezes por dia. 2 vezes. Então, de manhã à noite está excelente. E uma coisa importantíssima, Juliane, o paciente tem que ter paciência. Assim como pós-AVC, a recuperação é gradual. É tempo ao tempo, né? Não tem jeito. Não tem jeito. E a gente, lógico, torce para que seja rápido, mas não nem sempre é rápido. Então, puxa, mas não estou vendo benefício nenhum depois de 40 dias. Continue. Ah, depois de 90 dias não consegui sentir nada. Tem pacientes que depois de 1 ano começam a
a sentir o odor. Então, assim, não perder as esperanças, mas também não deixar de fazer a lição de casa. Uhum. Eu tenho uma paciente que já está aí em torno de 5 meses sem olfato, sem paladar. Então, ela tem uma chance aí de recuperar Sim, aí, apesar de sim. tanto tempo já sem. Então, o que eu diria para essa paciente, falar, divulgar isso que a gente tem falado, tentar ser o mais precoce possível, que a chance de você reverter é muito maior quando você começa o tratamento e começa o acompanhamento com precocidade, ou seja, no começo. E o ideal, assim que eu sempre falo, depois de 3 semanas, 4 semanas, percebeu que o olfato não voltou, procure um otorrino. Não deixe passar mais do que isso, não. Entendeu? O otorrino vai lá, vai fazer um exame, não só o exame olfatório, olfatometria, né? Mas vai fazer um exame endoscópico nasal para ver se não tem outra coisa que, Fica, né? por exemplo, uma sinusite pode estar atrapalhando a situação. Aí você trata a sinusite, né? Porque assim, a pessoa teve Covid? Teve, mas isso não significa que ela não possa ter depois uma sinusite que possa estar atrapalhando a melhora do olfato. Então, não é comum, não é comum. Mas o otorrino vai saber facinho detectar essa possibilidade e tratar, e você não vai precisar sofrer tanto tempo assim. Então, depois de 3, 4 semanas, está com o olfato ainda não voltou, não está voltando, ou está voltando muito lento, procure um otorrino. E interessante, umas coisas que a gente vê também na prática clínica de consultório, é que assim, às vezes a pessoa está com anosmia, né? Ou seja, não sente nada e daqui a pouco ela está começando a sentir, por exemplo, odores podres, que é a cacosmia. Puxa, isso é bom sinal, significa que o nervo está querendo voltar, né? Mas mesmo assim, procure. É um sinal de piora, né? É sinal de melhora, apesar do cheiro ter piorado. Porque as pessoas acham, puxa vida, tá podre, acho que tá apodrecendo ali dentro. Nem sempre, na maioria das vezes não é, que o nervo está querendo voltar. Ô, Gustavo, você comentou desses kits? Teve uma pessoa que perguntou onde que ela consegue esses kits para fazer esses testes do cheiro. Então, aí você tem, assim, o exame de olfato, fora de consultório médico, eu acho difícil de conseguir, né, de importar, etc., a olfatometria. Então, eu sugiro você procurar o seu otorrino de confiança e ele vai poder te orientar ou até mesmo fazer a olfatometria, o exame. Agora, em relação aos kits de treinamento olfatório, que você vai pegar lá o eucalipto, o cravo, a rosa, o limão, tem casas de essências que podem produzir, mas, de novo, tem já extratos padronizados e, por exemplo, na clínica Bozelli a gente também tem isso disponível para os nossos pacientes, porque já está padronizado, a gente sabe que as essências estão nas concentrações corretas para o treinamento olfatório. Mas assim, não tenho condição, faz o caseiro. A gente sabe que o caseiro ajuda sim. Não, assim, não tem comprovação médica, estudos, né, com concentração, etc. Mas o caseiro ajuda. Então você vai lá, pega um Tupperware com um café, um outro Tupperware com suco de tangerina, outro Tupperware com cravo, outro com mel, e você vai fazendo esse treinamento de 15 segundos em cada Tupperware, né, em cada potinho, intervalado de uns 10, 15 segundos, 2 vezes por dia. E vai fazendo, vai fazendo. Ou você compra, como eu te falei, em casa de essências, o padronizado, né, e vai fazendo. Seria aqueles olhinhos, né? Aqueles óleos essenciais. Isso, óleos essenciais, esses mesmos. Tá. E teve uma outra pergunta aqui. O terapeuta ocupacional ou a fono tem como ajudar nesse tipo de tratamento? Eles ajudariam de alguma forma? Então, depende, né? Dentro por exemplo, da fono, tem várias subespecializações da fono. Tem as fonos que cuidam de audição, tem as fonos que cuidam de motricidade oral, tem as fonos que cuidam de troca fonêmica na criança, tem fono que cuida de voz, tem fono que cuida de disfagia. São um monte de tipos. E pode ter a fono também que se especializou em olfato, né? Existe essa possibilidade também. Tá. Né? Então depende muito do treinamento desse profissional
né, em relação a essa questão do olfato. Eu vinha falando que eu tinha esquecido de complementar, que tinha o pilar do tratamento eram três, né? Era o medicamentoso, que a gente já citou, né? O segundo é o treinamento olfatório, o terceiro são as orientações, né? E aqui eu vou falar que assim são muito importantes, né? Então, até para segurança. Então, por exemplo, a pessoa não tá sentindo odor nenhum e o gás da cozinha está vazando. Olha que perigo. A pessoa não vai sentir, né? Então, o que, que eu sugiro para aquela pessoa que perdeu o olfato já faz algum tempo e está demorando para reverter? Eu sugiro fortemente que, porque nem sempre ela está com outra pessoa. Ah, meu marido não perdeu, eu perdi, mas meu marido não perdeu. Mas o marido não está sempre em casa com ela, na cozinha, né? Então, existem, por exemplo, detectores de gás. Você compra um detector de gás, não é muito caro, né? Portátil, e é um jeito de você não precisar de outras pessoas. Olha, será que está vazando gás ou não? Né? Então, por questão de segurança. E até outra coisa importante, alimentos estragados. Você não vai saber mais se está estragado, você não tem o olfato para saber se aquele bife que você deixou na geladeira 2 dias atrás, será que estragou? Você não tem mais o olfato. Né? E às vezes o paladar é comprometido também. Né? Então, atrapalha muito, né, essa questão de não ter o olfato. E até muitas pessoas perdem aquele desejo de comer. A longo prazo, as pessoas comem menos e, lógico, extrapolando, podem vir a emagrecer e, extrapolando ainda mais, desnutrir. Então, você vê a importância, às vezes, então, valorizar a queixa do olfato e saber que tem o que fazer. Fora a higiene pessoal, né? Você comentando a questão do gás, teve uma paciente aqui na live que escreveu que teve vazamento do vizinho e ela não percebeu, ficou um tempão lá exposta a esse cheiro, né? Poderia ter até uma intoxicação, alguma coisa assim, né? Tontura, né? Por isso que é importante. Tem outra paciente ali na live falando que está 3 meses aí sem sentir. Então é importante, Carla, né? Passar numa consulta com o otorrino para avaliar. Tá? E já começar a fazer esses testes em casa, né? Essa reabilitação aí, até que você converse com um profissional da sua confiança. É isso mesmo, Juliane. Essas seriam as grandes mensagens aí. Temos aqui uma outra pergunta. Se existe a perda de olfato com a idade, o envelhecer gera isso? Pode acontecer só pela idade? Pode sim. Assim como outros nervos também do corpo humano, a audição é um deles, a gente pode ir perdendo um pouco a audição, uns mais precocemente, outros mais tardiamente, mas o olfato pode acontecer, realmente. Por isso que eu até comentei no começo da aula lá, que às vezes os idosos não relatam a perda de olfato porque já vinham perdendo há algum tempo antes, então eles não perceberam muita diferença, né? Mas sim, o olfato pode também. Mas aí, óbvio, a gente tem que descartar. É sempre um diagnóstico de exclusão. Né? A gente tem que descartar que aquele idoso não esteja com tumor, por exemplo, não esteja com uma sinusite, não esteja com uma polipose nasal. Né? Então, é diagnóstico de exclusão. A gente tem que descartar outras coisas. Certo. E aí, eu tô rindo de novo. Sem dúvidas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, aparentemente respondemos todas ao longo da live, todas que eu recebi aqui. Bom, acho que mais ninguém tem nenhuma pergunta. Teve uma outra pergunta aqui, se o tratamento é doloroso. Você até comentou do tratamento agora há pouco, né? Mas ela perguntou se seria doloroso, né? Porque você até falou da reabilitação, do treinamento, do medicamentoso. De alguma forma poderia sentir dor? Ou no consultório, quando ela for, teria algo que você faria que possa doer? Não, nada é doloroso. Até às vezes uma coisa que às vezes as pessoas vão supor, vou inalar eucalipto, vai lá inala um monte de eucalipto lá, de essência de eucalipto, e até sente arder. Não é essa a filosofia. Pelo contrário, não pode deixar. Porque se você está sentindo arder, é porque você está provocando um processo inflamatório. É tudo que a gente não quer.
né? O nervo lá já está inflamado, etc. Então a gente não adianta ficar, olha, eu vou inalar tanto café até chorar. Não. Por isso que não adianta fazer mais do que 15 segundos, não é para agredir, é para estimular. Ah, e Uhum. lembrar uma coisa, na hora que você está fazendo esse treinamento olfatório, lembrar do odor. Estou inalando lá a essência de cravo. Eu vou inalando e vou tentando puxar na memória o cheiro do cravo. Isso é importantíssimo, né? Para a gente tentar. O nervo ele é algo ativo, né? A gente vai ter que restabelecer a memória daquele odor também. Né? Não é simplesmente o sensorzinho que está faltando, é todo um complexo aí de vias neurais que ativam e a memória está envolvida nisso aí, a memória odorífera que a gente chama, né? Teve uma outra pergunta aqui, se na sinusite e na rinite também perderia o olfato. Você comentou no início, mas comenta de novo para essa pessoa, às vezes não ficou esclarecido ou não estava aqui antes, e também como diferenciar. Então, bom, vamos lá. Isso merece até. Eu até estou querendo fazer uma live mais para frente, uma live ou um webinar aí, a gente vai definir sobre rinite e sinusite, mas eu vou dar um preâmbulo aqui, um tapinha aqui. A rinite é uma inflamação das vias nasais, tá? Que pode ser decorrente de várias coisas, por exemplo, viral, por exemplo, alérgica, né? Irritativa, né? E é uma inflamação que muitas vezes cursa com o quê? Com obstrução nasal, com coceira, com espirros, com escorrimento, com a coriza, né? E a sinusite o que é? Não só uma inflamação, mas também uma infecção. E a infecção pode ser bacteriana ou viral, né? Então, geralmente é o acúmulo de catarro, de secreção no nariz que já está entupido, pode até ser que ele estivesse entupido por conta de uma gripe, por conta de uma rinite alérgica, e aí acumulou a secreção lá, né? Porque a gente produz secreções naturalmente nas nossas vias nasais, essas secreções vão se acumular porque não tem por onde extravasar, e aí dá a sinusite, que é a infecção, e aí dá aquele, por conta do peso, né, do catarro preso, dá esse peso e a dor na face. Então, sim, pode haver a anosmia ou a hiposmia nesses casos. Não é comum. Como eu falei no começo lá, menos de 1% das infecções virais de vias aéreas superiores, né, que a gente chama de vias aéreas superiores, a região do nariz, da garganta, etc., vão cursar com distúrbio de olfato. Não é comum. A Covid foi a grande, vamos dizer, a grande vedete aí de ter aumentado muito o índice de distúrbio de olfato pós-infecções virais. Não era assim, os outros vírus não causavam tanto isso aí. Mas sim, a resposta é sim. Sinusite e rinite, apesar de muito menos do que a Covid, podem produzir alterações de olfato. Outra pergunta, você falou do tratamento, né, para anosmia. Esse tratamento também serviria para quem está com a cascosmia, né, com o distúrbio do olfato? Tem uma pessoa perguntando também que ela sente o cheiro das coisas diferentes, então o tratamento para ela também ajudaria. Sem dúvida. Faz parte do mesmo, vamos dizer, do mesmo mesma origem do problema, que é o nervo, o sensor lá do nervo está acometido, então o tratamento vai contemplar e vai ajudá-lo também. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A cacosmia é interessante falar que diferente da hiposmia e da anosmia, que são mais, vamos dizer, são mais raras nas outras infecções virais, a cacosmia, por exemplo, é bem mais comum, por exemplo, na sinusite bacteriana. Então a pessoa já está, como eu falei, a sinusite que é o acúmulo de secreção, de catarro, verde, amarelo, né? Aquilo lá, muitas vezes a pessoa sente a cacosmia, ou seja, o catarro tá, a própria secreção lá tá acumulada, tá pútrida, né? Tá fedida. Então, nesses casos, a cacosmia é bem mais frequente no caso de sinusite. Legal.
Gustavo, de fato, então agora acabamos as perguntas do pessoal. Eu queria agradecer, tá, em nome do Centro de Estudo da Clínica Bozelli, essa disponibilidade para esclarecer as dúvidas aqui do pessoal sobre uma condição que está tão frequente, né, que a gente vê tanto agora se falar sobre isso, né, de complicação pós-Covid. Então, queria falar boa noite para você, muito obrigada, e dou a palavra para você encerrar. Ah, legal. Eu tô vendo uma perguntinha sobre cebola aqui, eu não consegui puxar aqui. Foi a Elis, né? última que eu te fiz, e o tratamento Ah, para ela também serviria. ela que falou da. Ah, entendi. Cheiro de cebola É, diferente. Na verdade, esse cheiro de cebola diferente talvez seja parosmia. Então, vamos supor, ela cheirou a cebola e parece café, sei lá. Ou cheirou a cebola parece fumaça. Então, é lógico, contempla ela também. Olha, obrigado, eu que agradeço ao Centro de Estudos da Clínica Bozelli, né? Puxa vida, é um tema que eu me interesso muito e obrigado por ter me dado essa oportunidade aí. Espero que tenha ajudado médicos e pacientes aí a saberem que existe esperança, pelo contrário, tem muito o que se fazer, né? E, de novo, a levantar a bandeira da precocidade, procurar o otorrino assim que você perceber, depois de 3, 4 semanas no máximo, procura o otorrino para ele começar a te acompanhar e fazer o tratamento conforme aí cada caso, né? Lembrando que a gente tem que valorizar, porque o impacto na vida das pessoas é muito grande, né? E a gente tem a obrigação de descartar outras possibilidades, porque o mundo não é só Covid, né? Tem muitas outras coisas no nariz aí que a gente precisa descartar. Então, sim. lógico, a chance de ser uma anosmia pós-Covid é grande, mas a gente tem que descartar tumor, a gente tem que descartar sinusite, a gente tem que descartar outros problemas que podem cursar com a anosmia. Legal, Gustavo. Só o pessoal aí agradecendo, né? O pessoal aí elogiando a live, então parabéns novamente, tá? Puxa, ó, de novo, eu que agradeço, Juliane, e espero a gente fazer mais lives aí, e até na sua área, cardiologia, né? A gente com certeza vai poder cada vez mais falar com os nossos pacientes, com os nossos colegas, né? Quanto mais informação, melhor, né? Sim, sem dúvidas. Boa noite, então, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Sai finalizado.